pedir a Glênia, convidá-la. Eu vou pedir um irmão, um diácono, por favor, Bruno, aquele monitor que está ali, coloca ele em cima do púlpito, por favor, para facilitar para o coral também. Okay? Meus irmãos, é um privilégio muito grande estar inserido nas celebrações do 53º aniversário desta igreja, 53 anos construindo vidas para a glória de Deus. Esta é uma missão muito nobre, muito bem pensada. Trago em nome de todos da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro a nossa saudação à Igreja Presbiteriana Nacional no seu aniversário. Este mês de comemorações, no dia 12, conforme o nosso boletim mostra, bem no rosto do boletim, 154 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil e 53 anos da Igreja Presbiteriana Nacional, predestinada por Deus para marcar esta cidade, ser um sinal aqui na terra, apontando para o céu. Deus seja louvado. Nós queremos também saudar o pastor desta igreja, Reverendo Obédios Ferreira da Cunha Júnior, sua família tão querida. Quero pedir as mais ricas bênçãos de Deus sobre a vida dele e o seu ministério. E sobre a sua família. A família do pastor é muito importante. De tal maneira que aquela palavra profética de Isaías 61, versículo 9, se cumpra na vida da família dele. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor, em nome de Jesus. E essa mesma bênção desejamos para todas as famílias desta igreja. Nesta noite, nós queremos pedir que Deus abençoe e fortaleça a Igreja Presbiteriana Nacional. Olha que foto bonita, que parece ganhar uma profundidade imensa. Gostaria também de dizer que as tuas mãos, ó Deus, dirigem o meu destino. Acaso para mim não haverá. Nós temos certeza de que um Deus que te vê é uma eternidade que te espera, ó meu irmão. E é por isso que queremos nesta noite convidar a igreja a meditar sobre esse tema. Igreja é fuga da realidade ou agente de transformação e de cura? Já sei, você pensou, a igreja é agente de transformação e de cura. Glória a Deus. Quero pedir ao povo de Deus que abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 16, o último versículo. E depois não feche mais a Bíblia, nem o seu coração. Que a palavra de Deus seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Vamos ler apenas este versículo por enquanto. Enquanto tem esse barulhinho gostoso de página de Bíblia mexendo, não é hora ainda de consultar. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Se alguém está precisando de misericórdia, a página de número 39 nessa Bíblia que está aqui, Evangelho de Mateus 16, versículo de número 28. Vamos ler a uma só voz? Olha que palavra profética forte de Jesus. Leiamos. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Quando nós pensamos um pouco neste versículo, gostaria de convidar a nossa irmã Glênia para louvar o nome do Senhor. Enquanto ela estiver cantando, nós vamos estar orando, uma oração bem simples. Fala, Senhor, ao meu coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos inclinar a nossa cabeça e orar ao Senhor. Momentos de dor
lágrimas a um Deus que é fiel a mim. Quando a força se vai e canção já não há, seu amor é fiel a mim. Suas promessas estão a cumprir. O que achava impossível, meu Deus fez por mim. Ele é fiel, fiel a mim. Seu amor e seu perdão eu vi. Em meu ser me questiono e na fé já falhei, mas Ele é fiel, fiel a mim. Quando eu me perdi, não conseguia mais orar, mas meu Deus, Ele foi fiel a mim. Desperdicei o meu viver procurando meu prazer. Mesmo assim, Deus foi fiel a mim. Toda vez que eu busco a Jesus com os braços abertos, me espera outra vez. Ele é fiel, fiel a mim. Seu amor e seu perdão eu vi. Em meu ser me questiono e na fé já falhei, mas Ele é fiel, fiel. Em meu ser me questiono e na fé já falhei, mas Ele é fiel, fiel. Em meu ser me questiono e na fé eu já falhei, mas Ele é fiel, fiel a mim. Sempre fiel, Ele é tão fiel, fiel a mim. Graças a Deus. Queridos, vamos ficar todos de pé. Em verdade, vos digo que alguns hados que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Esta palavra profética, segundo a narrativa de Mateus 17, se cumpre da maneira que nós vamos ler alternadamente.
6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado em quem me comprazo. A ele ouvi. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos, não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Então Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto fizeram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo não podemos nós expulsá-lo? Mas esta casta não se expele, senão por meio de oração e jejum. E estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Amém. Sentai-vos, irmãos. Igreja não é fuga da realidade. Igreja é agente de transformação e de cura. Cura física, cura emocional e cura espiritual. O segredo de uma cura plena é o perdão dos pecados. Quando nós confessamos os nossos pecados e oramos uns pelos outros, nós somos curados, diz a Bíblia. Há pecados que causam enfermidade. Há outras enfermidades que são naturais
da nossa contingência física, humana, terrena. E há outras enfermidades, que são para a glória de Deus. Então nós devemos ter uma compreensão de quem crê na cura total. Quando Deus faz uma obra, Ele faz uma obra completa. Nós queremos ser agentes de transformação. Vamos analisar um pouco esse texto, meus irmãos, pedindo a Deus que nos ilumine para ver além da letra o que o Senhor está falando ao coração de cada um de nós. A cena da transfiguração é descrita de uma forma muito simples. Jesus toma Pedro, aos irmãos Tiago e João, para que contemplem a glória do reino de Deus. Então, esta expressão do Evangelho mostra que o último versículo do capítulo anterior se cumpre nessa cena da transfiguração. O cenário é simples, um alto monte. Normalmente celebra-se no Monte Tabor, o monte que fica próximo a Nazaré. Do alto daquele precipício de onde eles queriam jogar Jesus, a gente pode ver o Monte Tabor. Lá no alto do Tabor há uma capela muito bonita, que foi construída por ordem da mãe de Constantino, Helena. Então, naquela frente, no frontispício da capela, temos 3 tendas. Por isso o lugar é marcado como sendo o lugar da transfiguração. Uma nuvem os envolveu quando eles estavam ali. A nuvem é sempre sinal da presença luminosa de Deus. Quando há uma teofania, sempre aparece uma nuvem. Cada vez que a nuvem baixava sobre o tabernáculo, Deus interagia e falava com Moisés, e Moisés falava com Deus. Então a presença da nuvem é muito ligada a esse aspecto. E o que aconteceu? Quando essa nuvem os envolveu, o brilho do rosto de Cristo se tornou intenso, mais intenso do que o brilho do rosto de Moisés, ou mesmo de Elias, quando arrebatado numa carruagem de fogo. Sim, eles viram a glória do reino de Deus. O brilho das vestes de Cristo faz lembrar o Jesus glorificado, refletido e descrito em Apocalipse, capítulo 10, capítulo 1, versículos de 10 a 20. Mas a cena continua. De repente, naquele cenário, aparece Elias, representando toda a tradição profética. E como se não bastasse, aparece também Moisés, representando a lei. A lei e os profetas sintetizam toda a teologia e o pensamento do Antigo Testamento. A voz que veio do céu dizia, e este verbo está num tempo que mostra uma ação contínua. Dizia, ele disse mais de uma vez, este é o meu filho amado em quem me comprazo. A ele ouvi. Por que essa recomendação de ouvir a Jesus? Por que ouvir a voz de Deus? É porque nem sempre a voz do homem é a voz de Deus. Observemos bem no desenvolver desse texto e aprendamos uma primeira lição. A transfiguração não é fuga da realidade. É antes intrepidez para entrar no Santo dos Santos e estar na presença de Deus. Eles estavam na presença do Jesus glorificado, como descrito aí em Apocalipse 1, 10 a 20. Eles estavam na presença da corte celestial, como Apocalipse fala, e também Isaías capítulo 6, quando ele vê o Senhor assentado num alto e sublime trono, e aparecem os serafins, seres alados, com 6 asas, com 2 eles cobriam o rosto, reverência, com 2 cobriam os pés, respeito, com 2 voava. Aquele serafim estava glorificando o nome do Senhor e dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então a corte celestial é descrita na Bíblia como tendo uma permanente adoração. Cada culto que você e eu participamos aqui na terra, o coral canta maravilhosamente, a solista, nós estamos nos preparando para a adoração do céu. Por isso, esse culto que imita a adoração do céu é o culto que agrada a Deus.
É o culto que Jesus prescreveu dizendo: a hora vem, e agora chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Você pode vir à igreja várias vezes e muito raro entrar em comunhão com Deus. Você pode vir à igreja e ouvir uma mensagem, ela passa por cima da sua cabeça. Mas quando você entra em comunhão com Deus, você é capaz de falar com o Deus eterno. Quando você lê a palavra de Deus, Deus está falando com você. E desse movimento da terra para o céu, em louvor, adoração e comunhão com o eterno. E do céu para a terra, a palavra de Deus falando ao nosso coração, vem o nosso crescimento espiritual. E mais, meus irmãos, na presença dos santos e dos mártires, representados e tipificados aqui por Moisés e Elias. Moisés e Elias falaram com Jesus a respeito de quem? O texto nos diz que falaram a respeito do que o esperava em Jerusalém. Você sabe o que esperava Jesus em Jerusalém. Mas vamos recordar um pouquinho. Falaram a respeito do Getsemane cruel. O jardim do Getsemane. Getsemane significa a prensa. É aquela pedra imensa que apertava as uvas e espremendo até sair a última gota. Pois o Senhor Jesus foi moído pelas nossas transgressões. Quem viu o filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo, notou muito bem como ele foi triturado e foi moído. Sim, meus queridos, ele passou pela via dolorosa. Ele chegou ao Calvário infamante e suspenso entre a terra e o céu. Ele restabeleceu a nossa comunhão e relacionamento com o Pai. Com a sua natureza humana, ele tomou a nossa mão humana. E com a sua natureza divina, ele segurou a mão do Pai. E morrendo na cruz do Calvário, ele colocou de novo a nossa mão nas mãos de Deus. E nas mãos de Deus eu vou sereno e calmo. Não importam as circunstâncias, Deus está presente. E Deus é sempre fiel, como a Glênia cantou. Ele é fiel sim, mas nós nem sempre somos fiéis. Quando nós somos infiéis, diz a Bíblia, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele nos ama de uma maneira incondicional. Sim, meus irmãos, estamos entendendo um pouquinho dessas cenas. Vocês verão que Moisés e Elias apontaram para além da cruz. Seguramente, falando além da cruz e dos sofrimentos do presente tempo, que não são para se comparar com a glória que há de ser revelada, eles falaram da ressurreição e da vida eterna. E seguramente não apenas falaram da ressurreição e da vida eterna, mas falaram também da ascensão e da glorificação de Jesus e depois dos salvos. Então Jesus pôde ver que ele seria elevado às alturas à vista daqueles varões galileus. Enquanto ele subia, novamente uma nuvem o envolveu. E eles ficaram olhando para as alturas. E 2 anjos se colocaram ao lado deles para dizer, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este mesmo Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, assim virá, do modo como viste subir. Por isso, eles falaram também da humilhação de Jesus, seguida da sua exaltação, como o nosso grupo de louvor cantou aqui. Ele se humilhou até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E o joelho que não se dobrar, vai se quebrar na presença de Jesus. Eu creio nisso. Mas eles falaram também, queridos, seguramente falaram do reino de Deus na terra entre os homens, do reino dos céus aqui nessa terra, do novo céu e da nova terra, e falaram da cena final do arrebatamento, descrita em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, quando Deus eterno der a ordem, ordena ao arcanjo que faça soar a trombeta soará,
Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O espírito, alma que já está com Cristo, que quando nós morremos é um corpo que desce e uma alma que sobe. Jesus foi preparar lugar e nos recebe. Então esse espírito, alma vem e encontra esse corpo transformado. Nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num piscar de olhos e juntos nós subiremos para o encontro de Jesus nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Que bênção maravilhosa! Quando eles conversaram com Jesus, trataram desses assuntos tão sublimes seguramente. A quem ouvir, meus irmãos? Todos nós sabemos que precisamos ouvir a voz profética de Jesus, que simboliza unção, autoridade e poder. É bom guardar essa sequência. Ou vamos ouvir a voz humana? Qual foi a proposta de Pedro? Pedro queria ficar no alto do Monte da Transfiguração, queria ficar contemplando a glória de Deus. E muitos cristãos hoje têm uma vontade de fugir da realidade. Por isso fica buscando uma espiritualidade exacerbada, exagerada, tomada de um emocionalismo. Jesus tem autoridade sobre a nossa vida. Que em minha vida seja sempre feita a vontade do Senhor, e nada mais pedirei além disso. Jesus tem autoridade também sobre a nossa família. A minha família, a sua família, precisa estar nas mãos do Senhor Jesus, ser guiados pelo Espírito de Deus. Ele tem autoridade sobre os nossos negócios. Seja você empresário, seja você um executivo, seja você um funcionário, seja você uma professora ou uma simples cuidadora do lar, a executiva do lar. Deus cuida dos seus interesses. Quando você cuida da obra de Deus, Deus cuida dos seus interesses. Eu tenho segurança nisso, meus irmãos. Ele também tem autoridade sobre a igreja. É comum a gente dizer a igreja do reverendo Obedes. Esta igreja não é dele, é do Senhor Jesus. Nós somos tomadores de conta de ovelhas que não são nossas. E vamos dar contas diante de Deus, pela maneira como nós cuidamos do rebanho. E é bom uma igreja que tem um pastor com cheiro de ovelha e alma de pastor. Graças a Deus por isso. Ele é também o Senhor soberano do universo. Ele tem autoridade sobre o universo e sobre a história. Não tenho dúvida disso. A voz de Pedro, que é a voz humana, disse assim: bom é estarmos aqui. Se queres, faremos 3 tendas. Uma para ti, Senhor Jesus. Uma para Moisés e outra para Elias. Sabe o que a Bíblia diz? Ele não sabia o que dizia. A pessoa, quando está muito emocionada espiritualmente, quase sempre ela não sabe o que está falando. Mas se estiver guiada pelo Espírito Santo de Deus, só vai falar coisa maravilhosa e transcendente. Mas Pedro não estava ali, sendo a voz de Deus. Reverendo Obedes, o ministro de Deus, a igreja de Cristo, precisam saber o que dizer. E por que dizem o que dizem e fazem o que fazem. A igreja não tem ativismo, ela tem atividade. Diz a Bíblia, o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então nós temos também o dever de aprender como igreja, nesses seus 53 anos, abençoando vidas. Ela precisa subir ao monte, sim. Ela precisa ter cultos que a gente fica com a vontade que o culto não termine. É tão gostoso a presença do Senhor, é tão maravilhoso louvar ao Senhor, que nós esquecemos do relógio. Ela está no Monte da Transfiguração. Mas ela precisa descer ao vale e encontrar um jovem epiléptico, um jovem endemoniado, um espírito de enfermidade. E ela precisa saber confrontar essas necessidades e responder a elas. A igreja precisa ver a glória de Deus.
mas precisa também ouvir a voz de Deus e os gemidos dos homens. Falar com Deus, ouvir os gemidos do povo. Esta é a igreja que não foge da realidade. Esta é uma igreja que é um instrumento de Deus para receber o apelo dramático de um pai desesperado. Imaginem esse pai dizendo: tem misericórdia do meu filho. Ele está horrivelmente endemoniado. O espírito toma, ele é agitado, cai na água, cai no fogo. Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ou às vezes, ser sensível à dor do outro, como se fosse a nossa própria dor. O cronista Rubem Braga tem uma frase magnífica, ele já morreu, mas Rubem Braga diz: a minha alma, qual antena sensibilíssima, vive a captar as dores de todo mundo e me faz morrer de dores que não são minhas. Isso é compaixão, é ser sensível à dor do outro como se fosse a nossa própria dor. Isso é muito raro. Só cristão cheio do amor de Deus derramado no coração é capaz de buscar o bem do outro de uma forma permanente. É chorar com os que choram, é alegrar-se com os que se alegram. O ministro de Deus ouve a voz de Deus para depois e só então falar aos homens. Quando a gente traz uma mensagem, em primeiro lugar, foi mensagem para nós. Por isso nós colocamos no esboço para ficar mais fácil de acompanhar. Meu caro colega Vendobedes e demais pastores, presbíteros e diáconos aqui presentes. O ministro de Deus é aquele que ouve a voz de Deus e os gemidos dos homens. Ministra as necessidades deles. Fala, cura e aponta a direção. Esta igreja é uma seta de Deus colocada na terra e apontando para o céu. A igreja sobe ao monte da transfiguração, mas também desce ao vale de lágrimas de sofrimento. Diz o texto bíblico: é necessário que Elias venha primeiro, dizem os escribas. Declarou Jesus: Elias já veio. E fizeram com ele tudo o que quiseram. Os apóstolos entenderam que ele falava a respeito de João Batista. A quem nós vamos ouvir nessa questão? Elias já veio duplamente com João Batista e também na cena da transfiguração. Você acaba de ler que Elias apareceu no Monte Tabor na cena da transfiguração. Então é para dizer, Elias já veio e veio duplamente. Agora tome nota, João Batista não é a reencarnação de Elias. Ele veio no espírito e no estilo profético de Elias. Até as vestes de João Batista, quando descritas, são iguais às vestes do profeta Elias. Então não é reencarnação, é o estilo do profeta Elias. Leiamos o que diz Lucas 1,17. Vamos ler juntos? Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então nós estamos entendendo a missão. Em João nós lemos capítulo 1, versículo 21, o povo pergunta ao próprio João Batista: és tu Elias? E o que ele respondeu? Não sou. Então é bom a gente deixar esse esclarecimento bíblico. Mateus 11, 13 a 15, vamos ler responsivamente. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quarto ponto desta reflexão, diz: Jesus desce do monte à semelhança de Moisés e encontra a incredulidade no sopé do monte. A diferença é que Jesus não quebra as tábuas da lei, nem mata os infiéis.
Jesus expulsa o espírito da incredulidade. E mais, expulsa o demônio da enfermidade. E mais, Jesus cura, Jesus salva e Jesus liberta. Isso é bíblico, isso é doutrina bíblica. Não precisamos ter medo do que vem da Bíblia. A presença de Jesus faz a diferença na vida de uma igreja. Sabe por quê? Igreja sem Jesus Cristo é clube. Reunião de igreja sem a presença de Jesus não passa de reunião do sindicato e de condomínio. Reunião sem Jesus está sem poder. João 15, 5 e 7 nós lemos: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Todo o povo de Deus: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Meus irmãos, é muita bênção. É tanta bênção que eu fico pensando, Salmo 37, versículo 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Bênção maravilhosa. Jesus fica triste com a incredulidade e exclama: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. Meus irmãos, as duas coisas andam juntas: incredulidade e perversão. O homem, quando perde o temor de Deus, ele é um pervertido. E se é só meio pervertido, ele está meio fugindo do caminho da presença de Deus. Quase sempre o perverso é incrédulo, e o incrédulo é perverso. Quinto e último lugar: por que não pudemos com ele? Por que não pudemos expulsá-lo? O que há de errado conosco? O que há de errado com a igreja? Meus irmãos, se aparecer uma manifestação demoníaca, que não pode aparecer em igreja, sabe por quê? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, não é verdade? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se você está cheio do Espírito Santo, não cabe possessão de espírito algum na sua vida, a não ser o predomínio do Espírito de Cristo. Todos os que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus e filhas de Deus. Falta unção na igreja, falta autoridade, falta poder. Reverendo Antônio Elias estava ministrando para jovens pastores, falando sobre a unção do Senhor na vida de um pastor, na sua pregação, na sua visitação, no seu cuidado com as ovelhas. E um pastor bem jovem, lá bem atrás, levantou a mão e disse: Reverendo Antônio Elias. Pois não, meu filho. Jeitinho do Antônio Elias, 95 anos de idade. E o pastor perguntou: Reverendo, o que é unção na vida de um pastor? Ele deu um sorrisozinho e disse: uns são, outros não. Fácil de entender. Jesus estava no Monte da Transfiguração. Os discípulos estavam longe da presença física de Jesus. A fé frágil para assegurar a presença espiritual, a unção de Jesus, e para crer que em nome de Jesus o inferno estremece. Então nós temos que ter cuidado, temos que estar mais perto, mais rente com Jesus. Outro motivo: além da incredulidade, a perversão. Ó geração incrédula e perversa, até quando vos sofrerei? Até quando estarei convosco? Incredulidade leva à idolatria. Incredulidade leva à perversidade. Incredulidade leva à corrupção. Você pode estar certo que toda pessoa é corrupta porque existe um corruptor. Nós não podemos apertar só de um lado. E às vezes os mesmos que procuram corromper, depois vão criticar o corrompido.
Isto é gente incrédula, é gente sem Deus e sem temor de Deus. Incredulidade leva à maldade, maldade dos pensamentos, maldade no coração, maldade nas palavras, maldade no gesto. Nós precisamos tirar do coração toda a mágoa, perdoar do íntimo, amar como nós somos amados por Jesus Cristo, compreender como nós somos compreendidos e perdoar como nós somos perdoados. Sim, nós precisamos ser a presença do Senhor. Os discípulos chamaram Jesus em particular e fizeram uma pergunta de pé de ouvido: por que não podemos nós expulsá-lo? Como que é perguntar: Senhor, o que há de errado conosco? E a gente às vezes tem medo de fazer essas perguntas. Nós achamos que nós somos bons demais e ainda não somos, não. Existe maldade no nosso meio. Jesus disse o seguinte: por causa da pequenez da vossa fé. Uma fé insegura. Você crê que Deus tem poder? Creio. Então faça. Ah, não. Fé insegura. Conta-se que um grande equilibrista, o maior equilibrista do mundo, mandou estender um cabo de aço por cima das cachoeiras do Niágara, entre o Canadá e os Estados Unidos. Convocou multidão do lado americano e do lado canadense. Tomou um bastão imenso e foi caminhando, equilibrando. Chegou do outro lado, a multidão explodiu em aplausos. Ele então colocou um pó na mão, pegou um carrinho de obras, mandou tirar o pneu, ficou só o aro. Ele colocou aquele carrinho em cima do cabo de aço e foi atravessando, atravessando, atravessando. Chegou do outro lado. Quando ele chegou do outro lado, houve uma explosão de emoção. E um desses curiosos conseguiu furar o bloqueio, passou pelo bloqueio, chegou e abraçou o homem e disse: o senhor é o maior equilibrista do mundo. Os repórteres estavam com o microfone aberto. E o artista simplesmente disse: você confia que eu sou o maior equilibrista? Claro que eu confio, o senhor é o maior. Então entra aqui no carrinho que eu vou levar você para o outro lado. Isso é fé insegura. Eu não tiro a razão dele, não. Fé tímida, fé vacilante, vai ou não vai, pode ou não pode? Fé com dúvidas. Aquele que duvida é semelhante ao homem que contempla o seu rosto no espelho, quando ele afasta já esquece como está o seu semblante. Uma onda do mar, como diz Tiago, irmão do Senhor e nosso irmão. Pastor Obedes e demais pastores e presbíteros, quando vocês não puderem fazer mais nada, entregue a pessoa nas mãos de Deus. Deixe a pessoa a sós com Jesus e com a palavra de Deus e tudo resolverá. Porque nós não temos poder, mas conhecemos aquele que tem poder. Ah, meu Pai Celeste, há coisas que com o tempo você resolve. E há outras que só o tempo resolve. É importante esperar o tempo de Deus em nossa vida. Esta igreja é de Deus, não tenha dúvida disso, hora nenhuma. Você não consegue acelerar o crescimento das árvores, nem o curso dos rios. Deixe Deus ser Deus na sua vida diariamente. A vida das ovelhas, que são ovelhas de Cristo, filhos e filhas de Deus, aos nossos cuidados. A Bíblia diz: se tiverdes fé, nada vos será impossível. Veja novamente o que diz João 15, versículo 7. Vamos ler juntos. Se permanecerdes em mim, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Eu creio nisso. E se você não crê, o problema é seu. É verdade. Eu gostaria que nós lembrássemos que esta casta, disse Jesus, não se espere senão por meio de oração e de jejum. Nós temos medo de falar em jejum. São raros os presbiterianos que fazem jejum. Nós podemos associar a oração ao jejum.
Porque quando a nossa comunhão com Deus e a causa pela qual nós jejuamos é tão grande, que nós esquecemos até da comida. Esse é o verdadeiro jejum. O rosto fica bonito, limpo, sorridente, mas a pessoa está em comunhão íntima com Deus. Conclusões. A igreja de Jesus Cristo não foge dos desafios. Esta igreja não foge dos desafios em nome de Jesus. E mais, a igreja é sal da terra e luz do mundo. Sal precisa sair do saleiro. É hora da igreja que se reúne para adorar, dispersar para ser sal e luz nessa cidade tão importante no cenário brasileiro. A igreja é agente de transformação. A igreja não fica só no Monte da Transfiguração, ela desce ao vale. A igreja que se reúne para adorar é a mesma igreja que se dispersa para servir. O ministro de Deus deve pedir a Deus sempre sabedoria do alto e discernimento espiritual. Quando você for orar pelos seus pastores, eu quero pedir uma coisa. Lá no finalzinho da lista, põe o nome do reverendo Guilhermino. Eu quero que você peça ao Deus eterno que me dê sabedoria do alto e discernimento espiritual. Pode pedir isto e eu fico muito feliz, porque a Bíblia diz que quando nós pedimos, o Senhor dá generosamente e não lança em rosto. Então podem pedir e eu quero agradecer desde agora. Pedir a Deus unção, autoridade. Eu não quero poder. A coisa mais perigosa no mundo é um homem poderoso ou uma mulher poderosa. É verdade. Uma coisa disse Deus, diz o salmista, 2 vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. Quem tem sede de poder não merece o poder. Finalmente, que a palavra de Deus seja verdade na sua boca, meu colega reverendo Obedes e de todos da sua equipe pastoral, em nome de Jesus. Quero orar com vocês. Gostaria de orar pela sua família, para que a sua família também se torne sempre família bendita do Senhor. Quem sabe há um filho distanciado da igreja, há uma filha dando pesar ao seu coração, há uma neta, e você quer vir aqui à frente para interceder e colocar essa vida nas mãos de Deus. Quero orar também por esta igreja, tão querida e tão preciosa. E Deus vai honrar essa igreja com bênçãos maravilhosas. Quanto mais ela for uma igreja amorosa, fraternal, acolhedora, receptiva, sensível, como nós falamos hoje pela manhã, ela se tornará um ponto de atração e de dispersão e de irradiação nesta cidade. Quero orar pelo ministério do pastor desta igreja, pela sua família, e gostaria de pedir que Deus nos abençoe. E num simples gesto de fé, quero pedir todos para ficarmos de pé. Quero convidá-los a dar uma chegadazinha aqui à frente. Quem quer participar desta oração, a favor da sua família, quem sabe alguma dificuldade na sua vida de negócios, de relacionamentos, Deus tem poder para resolver. Quando nós entregamos nas mãos do Senhor e confiamos nele, Ele tudo fará, é o que ensina a palavra de Deus. Podem chegar mais à frente, eu não vou pisar no dedo de vocês. Mais pertinho, nós vamos orar juntos. Nós precisamos da graça e da bênção do Senhor. E não há problemas que Deus não tenha poder para resolver. Eu tenho absoluta certeza que quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor e confiamos nele, o mais Ele fará. Vamos inclinar a nossa cabeça e eu quero sugerir a você que fale no silêncio do seu coração só com Deus. Por que você está aqui na frente? Quem você está trazendo no seu coração? Se é a sua própria vida, Deus está presente. Se é a vida de um filho, de um neto, de uma neta, saiba de uma coisa: você entra em comunhão com Deus e Deus vai abençoar essa pessoa onde ela estiver. Isso se chama intercessão. Então conte para Deus no silêncio do coração.
Senhor, Tu nos sondas e nos conheces. Sabes o nosso assentar e o nosso levantar. De longe penetras o nosso pensamento. Ainda a palavra não chegou à nossa língua, Senhor, Tu já a conheces toda. Por isso, Senhor, Tu lês o mais profundo de cada alma e de cada coração aqui. Nós estamos entregando nas Tuas mãos os assuntos que estão subindo à Tua presença, Senhor, e esperando do Senhor uma graça e uma bênção muito especiais. E sabemos que Tu tens poder para fazer muito mais e infinitamente melhor do que tudo aquilo que nós sabemos pensar ou pedir, segundo o Teu poder que opera em nós, que é o poder do Espírito Santo. Por isso, Senhor, esse assunto já não é só nosso. Ele agora está nas Tuas mãos. E nós cremos no Teu poder. Por isso nós entregamos e descansamos em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, olhem para mim aqui só mais um minutinho. Um grande amigo meu, reverendo Dr. Samuel Doctória, sempre que ele convidava para a oração, ele convidava as pessoas para subir os 3 degraus da fé. Eu gostaria de desafiá-los aqui, se vocês estão preparados para subir os 3 degraus da fé. O primeiro degrau da fé é este: eu creio que Deus tem poder para fazer o que eu pedi a Ele nesta noite, em nome de Jesus. Eu quero que você saiba que eu creio. E se eu não cresce, eu não pregaria a palavra de Deus. Então vamos subir o primeiro degrau, vamos falar juntos? Eu creio que Deus tem poder para fazer o que eu pedi a Ele nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você já está preocupado com o segundo degrau. Não precisa. Ele é tão maravilhoso. Eu creio que Deus fará. Não só Ele tem poder, eu creio que Deus fará o que eu pedi a Ele nesta noite, em nome de Jesus. Vamos falar juntos? Eu creio que Deus fará o que eu pedi a Ele nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Terceiro degrau da fé. Isso eu vou precisar de explicar um pouquinho, por isso nós botamos aquele versículo ali. Se permanecerdes em Jesus Cristo, e a palavra de Jesus Cristo permanecer em vós, pedireis o que quiserdes, e o que diz? E vos será feito. Salmo 37, versículo 4 diz assim: agrada-te do Senhor, quem sabe o resto? E Ele, olha bem, está acompanhando? No Evangelho de Marcos está escrito: quando orardes, crede que já recebestes, e será assim convosco. Olha só, hein? A palavra de Deus diz, Jesus diz, eu acredito. Tá certo? Então vamos subir o terceiro degrau. Eu creio que Deus já fez o que eu pedi a Ele nesta noite, em nome de Jesus. Uma advertência simples: o meu tempo não é igual ao tempo de Deus. Os caminhos de Deus são mais elevados, mas que a bênção já está a caminho já. Tá bem? Então esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Vamos agradecer a Deus? Damos-te graças, Senhor, porque Tu nos abençoas muito mais e além daquilo que nós sabemos pensar ou pedir. Por isso nós entregamos essas vidas tão preciosas nas Tuas santas e poderosas mãos. Seja qual for o tamanho do problema, o Senhor é maior do que este problema. Nós Te pedimos que tragas a resposta, preencha o vazio e alegre esses corações. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. O povo de Deus diz: amém. Voltemos aos nossos lugares, deixando os problemas aqui, viu? Não leve de volta não. Bem?
Senhor. Quero relembrar duas coisas aos irmãos. Primeiro, quanto à nossa eleição de presbíteros e diáconos, façam as indicações, orem por esse processo, para que tenhamos realmente homens que sejam servos do Senhor à frente da igreja. Também lembramos a igreja do próximo domingo,